Um trabalho muito interessante. E ele tem um quadrinho que eu acho que encaixa perfeitamente no que você perguntou. Ele mostra um homem que estava assistindo televisão, mostrando cenas de guerra, explodindo bombas para tudo quanto é lado, tanques de guerra para tudo quanto é lado. Esse homem, de repente, pega o controle remoto, desliga a televisão e diz: chega, eu vou acabar com isso agora. Aí ele pega o telefone e liga para um irmão com quem ele não falava há anos, pede desculpas, o outro pede desculpas também, e quando ele desliga o telefone ele diz: o mundo pode não ter percebido nada, mas nesse momento eu dei um pequeno passo em direção à paz mundial. Uau! Eu acho lindo esse quadrinho dele. E mostra exatamente que a gente sempre pode dar pequenos passos nesse momento, porque a paz seja promovida à nossa volta, no nosso âmbito de ação. A inteligência artificial pode se tornar filósofa? E agora? Inteligência artificial, pelo menos até onde a gente alcança hoje, ninguém sabe o que será o futuro, né? Ela é uma concatenação lógica dos conteúdos, do repertório que você deu para ela. Ela não cria nada do zero. Ela não vai criar do zero uma inquietude existencial. Por que eu sou máquina e você é humano? Por que eu paro de existir quando você dá o stop? Por que eu não tenho direito a uma vida constante como a tua? Quando acontecer isso, aí assustem. Mas não, ela parte, você pergunta, ela vai no repertório que foi abastecido ali, conecta as coisas de uma maneira lógica, tá? E te apresenta alguma coisa até interessante, porque nós temos um acervo de informações da humanidade enorme. E ela processa esse acervo muito rapidamente, com muito foco, né? Busca exatamente o que ela quer. Então ela te fornece como se fosse um mecanismo de pesquisa muito interessante. Mas a autenticidade, filosofia é autenticidade. Questões existenciais próprias que decorrem do fato de você estar no mundo. Nós somos tão livres quanto responsáveis podemos ser. Por que uma criança não é livre para decidir o seu destino? Porque ainda não tem responsabilidade para arcar com as consequências. Então o pai decide o que ela vai comer, o que ela vai estudar. A partir do momento que vamos ter responsabilidade para assumir o que fazemos com a nossa vida, vamos tendo liberdade. Tá? E a nossa liberdade vai se tornando maior quanto maior for essa responsabilidade. Eu acredito que o mais livre de todos os homens é aquele que se responsabiliza pela humanidade. Que esse tem uma liberdade ampla, porque ele assumiu uma parte do dever da natureza para si. Tá? E ele está, então, comprometido com o bem de algo muito maior do que ele mesmo. Esse deve ser o mais livre de todos os homens. Pode levar a sua mente aos extremos mais ousados, pode ter criatividade, pode ter insight que ninguém tem, pelo tamanho da responsabilidade que ele assumiu. O que teve de mais recente na filosofia, algum pensamento muito diferente, alguma coisa mais disruptiva? Não, é porque realmente uma criatividade para gerar algo disruptivo, do tipo que um Kant gerou, que um Platão gerou, não é uma coisa tão comum na história, não é uma coisa tão comum. Então temos muitas reflexões dentro da filosofia política, temos muitas reflexões dentro da ética, agora da filosofia ligada à inteligência artificial, tem muita gente refletindo sobre isso. Agora, não sei o quão objetiva é essa reflexão, quanto ela pode gerar mudanças de posturas. Porque às vezes são, como eu já te falei, elucubrações conceituais. Geram um monte de ideias, mas o que disso é vivencial? Nem sempre tem muita coisa de vivencial. A gente tem uma percepção cada vez mais clara, por exemplo, da inteligência dos animais, do nível de consciência, cada vez mais, da sensibilidade dos animais, do nível de dor, do nível de sofrimento, da elaboração que eles têm, ainda primitiva, mas uma elaboração mental, que estabelece vínculos, tem pressupostos, tem expectativas sobre o comportamento humano. Cada vez mais essas pesquisas mostram que estamos lidando com seres com um nível de autoconsciência significativo e não com coisas. Isso já seria suficiente para a gente parar para refletir como podemos lidar com seres desse tipo como se fossem coisas. Se a filosofia busca a verdade, nós sabemos como encontramos pela resposta que a vida nos dá. Ou seja, você tem uma série de medicamentos, na hora que você toma o certo, a dor passa. Existem coisas absolutas na vida. As respostas que a vida te dá indicam que a verdade relativa àquele assunto, àquele aspecto que está diante de você foi alcançada. Encontrei o caminho certo, o que significa? Eu chego no lugar que eu queria. Tá? É algo bastante palpável e bastante fácil de constatar. Tá? Então, à medida que nós vamos encontrando as respostas, significa que tomamos os caminhos corretos. E isso é o grau de verdade que nos corresponde a cada passo no caminho.
A filosofia é uma prática para você fazer durante toda a vida. Ou seja, sempre buscar um sentido maior para tudo que você faz, um significado, a melhor maneira de fazê-lo. Enquanto houver vida, há filosofia. Há sempre uma maneira de aperfeiçoar o momento presente, dar sentido a ele, dar significado. Eu conheço um quadrinista brasileiro, não sei se você já ouviu falar, chamado Caetano Cury, que tem umas tirinhas chamadas Theo e o Minimundo. E aí? Te recomendo que conheça. Vê se acha pra gente, por favor. Muito bom. Quero ver, Muito bom, ele tem um trabalho muito interessante. E ele tem um quadrinho que eu acho que encaixa perfeitamente no que você perguntou. Ele mostra um homem que estava assistindo televisão, mostrando cenas de guerra, explodindo bombas para tudo quanto é lado, tanques de guerra para tudo quanto é lado. Esse homem, de repente, pega o controle remoto, desliga a televisão e diz: chega, eu vou acabar com isso agora. Aí ele pega o telefone e liga para um irmão com quem ele não falava há anos, pede desculpas, o outro pede desculpas também, e quando ele desliga o telefone ele diz: o mundo pode não ter percebido nada, mas nesse momento eu dei um pequeno passo em direção à paz mundial. Uau! Eu acho lindo esse quadrinho dele. E mostra exatamente que a gente sempre pode dar pequenos passos nesse momento, para que a paz seja promovida à nossa volta, no nosso âmbito de ação, porque se nós somos uma célula consistente de paz, temos possibilidade de que isso se difunda por esse organismo e cheguemos em algum lugar. A nossa influência é maior do que podemos imaginar. Pensamos que a nossa influência se restringe a 2 ou 3 pessoas à nossa volta. Quando temos uma ação desse tipo, como você falava ainda há pouco, é uma ação disruptiva. É uma ação de responsabilidade absolutamente disruptiva. E isso chama atenção. Puxa. Alguém que está dentro do seu âmbito de ação banindo definitivamente um determinado fator, um determinado defeito, um determinado mal que está minando a humanidade. Na minha vida não entra. Essa pessoa é um fator de transformação muito poderoso. Qual que você acha que é o papel dessa nova mídia, dessas conversas que a gente tem aqui? Se você fizer uma síntese melhor da tua experiência de vida a partir daquilo que a gente conversou, você é um fator de ajudar as pessoas a encontrarem a luz no final do túnel. Tudo que você conquista pessoalmente, você dissemina. Ah, é? Não é só teu. Todas as tuas conquistas pessoais não são tuas, pertencem à humanidade. Tá? Então, se eu encontro uma resposta adequada àquilo que eu estou vivendo, eu compartilho, eu dissemino, e isso é da humanidade. Bom, eu convido todo mundo a conhecer o site da Nova Acrópole, né, que é o acropole.org.br. Nova Acrópole é uma escola de filosofia maneira clássica, ou seja, ela ensina que a filosofia pode ser vivida. Ela trabalha totalmente em torno dessa ideia. Você estuda a filosofia e vê o que aquele aprendizado pode mudar a sua vida, no que ele pode ser vivenciado. Ou seja, trazer a filosofia para a prática. Entendi. É quase que uma realfabetização na vida, te dá pontos de vista totalmente diferenciados. Você olha o mundo por outros olhos, de homens que souberam viver bem, que têm algo a dizer. Tá? Então esse trabalho nós temos pelo mundo afora, em 60 países, só aqui no Brasil, em 130 sedes.